Olá pessoal, doutora Patrícia Regina Alonso, do escritório Alonso Advogados, e a nossa incumbência sempre é trazer a verdade atrás do que está atrás da Lei 12.318 de 2010, né? E hoje eu escolhi para trazer para vocês um pouco da tradução do livro do Richard Gardner, a partir da página 576. E é através desse livro que a justiça brasileira tem julgado os processos das crianças, processos de família, onde se denuncia abuso sexual infantil ou maus tratos. Cerca de 3,8% dos casos no Brasil, na área da família, quando você denuncia maus tratos e abuso infantil, então é baseado nesse livro Pedófilo, de Richard Gardner, ele que foi idealizador da síndrome da alienação parental, né? Então, em cima dessa ideologia de Richard Gardner, que os processos aqui no Brasil são julgados. Então, vamos ver o que o Richard Gardner ensina, como tratar com as mães quando elas fazem a denúncia. Então, a partir da página 576 desse livro, ele fala assim: lidando com a histeria da mãe. Se a mãe reagiu ao abuso de maneira histérica ou usou como desculpa para uma campanha de denegação do pai, o terapeuta faz bem em tentar ficar sóbrio. Quanto mais mimimi ela faz sobre o abuso, maior a probabilidade da criança reagir de maneira desagradável. Sua histeria aumentará a culpa, a autoaversão, os medos e outros sentimentos desagradáveis da criança em relação ao abuso. Ela contribuirá para o sentimento da criança de que um crime hediondo foi cometido e assim diminuirá a probabilidade de qualquer tipo de aproximação com o pai. É preciso fazer todo o possível para ajudá-la a colocar o crime na perspectiva correta. O crime que ele fala é o abuso sexual infantil. Ela deve ser ajudada a compreender que, na maioria das sociedades da história do mundo, esse comportamento era onipresente, e esse ainda é o caso. É preciso citar Hamlet e Shakespeare, entre aspas. Não há nada de bom ou ruim, mas o pensamento o torna. Para o Richard Gardner, não é ruim o abuso sexual infantil. É o que as pessoas pensam que torna o ato sexual entre adultos e crianças ruim. Ele continua: o terapeuta não precisa sancionar o comportamento, mas deve tentar reduzir a reação exagerada à pedofilia que a maioria das pessoas em nossa sociedade tem nesse momento. Segunda parte que ele ensina: desencorajando litígios. Se a mãe estiver envolvida em litígios, ela deve ser ajudada a compreender que quanto mais ela se envolve em ações judiciais, advogados, promotores, validadores, etc., mais tempo o problema das crianças persistirão. Ela deve ser ajudada a entender que esse litígio interfere no processo natural de dessensibilização e sujeita a criança a uma ampla variedade de interrogatórios, que inevitavelmente serão psicologicamente prejudiciais. Se tais litígios são alimentados por raiva vingativa, ela deve ser ajudada a entender que o modo como lida com a raiva será inevitavelmente prejudicial para o filho. Agora, terapia de grupo. Gardner ensina que a terapia individual em grupo pode ser útil para essas mães. Embora eu considere as desvantagens de grupos homogêneos superando as vantagens, há certas situações em que um grupo homogêneo pode ser útil. De homogêneo, refiro-me a um grupo em que os indivíduos sofrem com o mesmo problema, como alcoolismo, obesidade, etc. Em um heterogêneo grupo, os sintomas primários de cada indivíduo são diferentes, mas ao lidar com os problemas fundamentais da vida, os números funcionam de uma base mais ampla e acredito são mais propensos a chegar aos problemas subjacentes que estão na base de suas dificuldades. Além disso, no heterogêneo, nesse grupo, é menos provável que os participantes mantenham pensamentos específicos sobre os sintomas apresentados, girando em seus cérebros e assim entrincheirando os processos psicopatológicos. Este é um aspecto do processo psicoterapêutico que não recebe a atenção que merece.
Embora haja certos benefícios a serem obtidos ao se falar sobre os sintomas, nos níveis manifesto e latente, o processo em si tem o efeito de entrincheirar mais profundamente pensamentos e sentimentos sobre os sintomas e assim perpetuá-los. Não estou afirmando que grupos homogêneos não têm valor. Estou apenas afirmando que eles têm certas limitações que geralmente não são apreciadas. Em relação às mães de crianças vítimas de abuso sexual, acredito que grupos homogêneos às vezes podem ser úteis para ajudá-las a perceber que não estão sozinhas e a reduzir a histeria e a raiva vingativa acima mencionadas, que podem ser prejudiciais para todos os envolvidos. Além dessas experiências terapêuticas, a mãe frequentemente exige entrevistas conjuntas com o pai e o filho. Encaminhamento para a Paz United International também pode ser útil. Lá a mãe pode se encontrar com outras mães que tiveram experiências semelhantes e esses grupos, os recém-chegados, a lidar com o trauma de suas experiências. Então, para Richard Gardner, ele adora esses grupos que são formados, tanto de mães quanto de pais, porque enquanto você fica fomentando esses assuntos nos grupos, você vai ficando desensibilizada, né, com os abusos, com o abuso sexual infantil, a violência doméstica, inclusive a violência até contra quem denuncia, né, colocando ela em descrédito perante a sociedade. Então, essa é a ideologia de Richard Gardner. Olha só o que ele fala agora. Melhorando o relacionamento mãe e filho. É importante que o terapeuta explore a área de sanção da mãe, consciente ou inconscientemente, a relação sexual entre pai e filho. Embora isso seja comum, nem sempre é o caso e o terapeuta faz bem em determinar se tais sanções, a situação mais comum, ocorreram ou não. Se houve tal sanção, o terapeuta faz bem em descobrir quais foram as razões. O motivo comum refere-se à aversão da mãe ao sexo e ao uso da criança como sua substituta sexual, formando um substituto para si mesma com o pai. Às vezes, essa aversão decorre do fato de a mãe ter sido abusada sexualmente quando criança. Vou comentar abaixo em mais detalhes sobre as abordagens terapêuticas para o problema da inibição sexual dessa mãe. Relembro que o mais importante aqui é que a mãe está se tornando cada vez mais consciente dos mecanismos de sua sanção, especialmente em situações das quais ela não as conhece ou apenas tem pouca consciência delas. Sem essa consciência, as medidas que precisam ser tomadas para melhorar o relacionamento mãe-filho serão mais difíceis de serem cumpridas. Além disso, se essa consciência, a probabilidade de a mãe proteger o filho no futuro também será reduzida. Sem essa consciência, é menos provável que ela aprecie o senso de traição da criança e assim tome medidas para reduzir esses sentimentos da criança. Sem essa consciência, é menos provável que ela sinta culpa que também aumentará a probabilidade de aproximação com a criança. Consequentemente, será menos provável que ela expresse espontaneamente seus arrependimentos e desculpas pelo que fez. Como mencionado, em sessões conjuntas em que mãe e filho estão presentes juntos, o terapeuta pode se concentrar na negação e traição da mãe e fazer com que cada uma das partes verbalize seus sentimentos sobre essa situação. Obviamente, quanto mais jovem a criança, menos provável ela oferecerá contribuições significativas para as sessões conjuntas. Claro, as crianças pequenas, elas não têm nem noção do que está acontecendo com elas do abuso. Elas sabem que incomoda, mas elas não sabem como expressar esse abuso, né? E aí é claro que elas não vão oferecer contribuição significativa. Bem, durante essas reuniões, a mãe deve aumentar sua capacidade de ser sensível à criança e ouvir com receptividade o que a criança está dizendo. Não posso enfatizar esse ponto com força suficiente. Existem dezenas de milhares e possivelmente centenas de milhares de mulheres adultas que reclamam que quando foram abusadas sexualmente quando crianças, suas mães não aceitavam suas queixas, as negavam e ameaçavam punir se quisessem falar mais sobre o assunto. Os sentimentos resultantes de traição podem durar a vida toda. Consequentemente, o terapeuta deve fazer tudo para reverter esse processo insidioso o mais rápido possível. Na verdade, é um bom exemplo de psiquiatria preventiva, pois, se for bem sucedida, pode-se impedir o prolongamento de um sintoma que pode durar a vida inteira. Então, o que o Richard Gardner está dizendo é o seguinte, que as mães fazem denúncias de abuso
Porque lá no passado elas foram abusadas quando pequenas, as mães delas não acreditaram, não as ouviram, e elas reproduzem agora esse abuso no novo companheiro com a filha, né? Tudo isso para poder invalidar a denúncia, para dizer que são falsas memórias, que são falsas denúncias, né? E é muito interessante porque nesses 10 anos que nós estamos trabalhando no caso, muitas mães nunca foram abusadas, pelo contrário, foram muito bem amadas pelas suas famílias, muito bem respeitadas. Então essa teoria do Richard Gardner cai por terra, né? Porque houve mães que realmente nunca ocorreu essas coisas, mas no laudo psicossocial, a psicóloga teve a cara de pau deslavada de colocar que a mãe no passado deveria ter tido algum problema com a figura masculina e por isso estava projetando no seu atual companheiro, sem ela nunca ter tido nenhum problema, né? Olha só onde que está chegando ao cúmulo do absurdo aqui no Brasil, usando as teorias do Richard Gardner. A mãe e o filho devem ser incentivados a passar mais tempo sozinhos juntos, nos quais os dois desfrutam de experiências mútuas. Podem ser que uma das razões pelas quais a filha se voltou para o pai seja o comprometimento de relação da criança em relação com a mãe. Eles adoram colocar isso daqui nos laudos psicossociais, que a mãe e a criança têm uma simbiose a tal ponto, de tal comprometimento, que o que a mãe fala, né, quando ela é ouvida no psicossocial, a criança reproduz da mesma forma. Tá aqui, é o que o Richard Gardner fala, né? Agora vamos continuar, vamos ver o que esse louco fala. Deve-se investigar a existência de dificuldades no relacionamento mãe e filho, não relacionadas ao abuso sexual. A resolução desse problema não pode deixar de ser útil. Além disso, a melhoria do relacionamento mãe-filho pode reduzir a probabilidade de a criança recorrer ao pai por afeto sexual. Vou ler de novo. Além disso, a melhoria do relacionamento mãe-filho pode reduzir a probabilidade de a criança recorrer ao pai por afeto sexual. Então, olha o que o Richard Gardner fala. Ele não está propondo aqui um trabalho de que o relacionamento de mãe e filho seja harmonioso para se resolver o problema. Não, ele coloca aqui, esse relacionamento harmonioso entre mãe e filho pode distanciar ainda mais a criança, ao ponto dela não recorrer mais ao pai por afeto sexual. Continuando, como mencionado em outra parte, os terapeutas fazem bem em trabalhar em estreita colaboração com os pais e utilizá-los como terapeutas assistentes no processo psicoterapêutico. Tá aqui, ó. Por isso que surgiu um monte de assistente perito, por causa do Richard Gardner. E olha o que ele fala. Por conseguinte, no meu trabalho com a maioria dos pacientes infantis, a mãe se junta a mim durante o curso da sessão. E quanto mais nova a criança, maior a probabilidade de a mãe estar tão envolvida. Claro, quanto menor a criança, mais as mães vão proteger, porque as crianças não conseguem expressar o que está acontecendo. Mas o Richard Gardner fala aqui que é algo terrível que as mães fazem. Eu geralmente me refiro a esse procedimento como psicoterapia infantil individual, com observação dos pais e participação intermitente. Embora possa ser um rótulo complicado para um procedimento, ele afirma exatamente a natureza do envolvimento dos pais. Não incluo rotineiramente e reflexivamente a mãe. Eu só prefiro ter o envolvimento dela. Ainda reconheço que existem situações em que o envolvimento dela pode ser contraindicado. Por exemplo, em situações em que existe um vínculo simbiótico entre mãe e filho, um vínculo que deve ser atenuado para que os sintomas da criança sejam atenuados. Para a criança que sofreu abuso sexual, esse envolvimento pode fornecer à mãe informações úteis para ela no reforço dos comentários do terapeuta entre as sessões. Isso é especialmente importante em relação às manobras de enfrentamento e às experiências de sensibilização. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado quais eram os métodos de dessensibilização do Richard Gardner? Richard Gardner, ele mostra fotos e vídeos para as crianças sendo abusadas, fotos e vídeos de outras crianças sendo abusadas, para que elas, vendo as crianças sendo abusadas, elas se sintam que não é tão ruim assim, e que ela só é mais uma, que é um comportamento normal entre a sociedade. Então ele fala aqui,
manobras de enfrentamento e as experiências de dessensibilização. Continuando. Se o abuso da criança envolveu uma introdução precoce aos níveis de sexualidade de adultos, a mãe deve ser ajudada a lidar com esse problema. Em alguns casos, a criança volta a nível mais baixo de sexualidade após a interrupção do abuso. Noutros casos, podem continuar. Para muitas crianças, a masturbação é a única saída razoável e deve ser incentivada. Tá vendo? Richard Gardner, na página 580, diz que após a criança ser abusada, ela vai querer continuar fazendo, né, os movimentos que ela é abusada e que ela deve ser incentivada a se masturbar. Se a mãe tem algumas inibições em relação a essa prática, devem ser feitas todas as tentativas para reduzi-las, para que a criança possa ter essa saída. Viu, psicólogos aí do judiciário, né? Vocês estão sendo treinados para fazer as crianças, desde pequenininha, ao serem abusadas, continuarem com o abuso através da masturbação. E aí vocês vêm depois com a hipocrisia dizer de que o sexo precoce não pode existir, por que está tendo gravidez logo cedo, né? Vocês estão sendo culpados por seguir as ideias de Richard Gardner, página 580 do livro, tá? E ele fala assim, se a mãe tem algumas inibições em relação a essa prática, deve ser feita todas as tentativas para reduzi-las, para que a criança possa ter essa saída. Certamente, outros métodos de lidar com a sexualidade também podem ser utilizados, como distrações, esportes e atividades sublimatórias. No entanto, deve-se enfatizar que esses veículos substitutivos para a liberação não são suscetíveis de ser totalmente bem-sucedidos, e a saída sexual mais direta deve ser dada a respeito. Eu geralmente aconselho essas mães a fazer comentário para as crianças nesse sentido. 2 pontos. Abre aspas. Escutem, peritos aí do fórum. Como que vocês vão ensinar as mães como cuidar dos seus filhos? Olha o que as mães vão ter que falar. A mãe vai ter que falar assim para a criança. Se você quiser se esfregar lá, tudo bem para mim. No entanto, isso não é o tipo de coisa que as pessoas fazem na frente dos outros. Isso é uma coisa privada e deve ser feita em lugares privados. Lá antes, se você quiser ir para o quarto ou banheiro e fechar a porta e fazer isso lá, tudo bem. Fecha aspas. Continua Gardner. Para a criança que é obcecada em tocar ou olhar para os seios e genitais de outras pessoas, aconselho comentários nesse sentido. Abre aspas. Eu posso subestimar sua vontade de tocar as pessoas nesses lugares privados, mas isso não é permitido. As pessoas ficam muito chateadas com você quando você tenta fazer isso. Se você quer se tocar em lugares privados, quando você está sozinho, isso é perfeitamente bom para mim. E quando você crescer, e quando você tiver um namorado, e vocês dois vão se amar muito e querem fazer isso juntos, tudo bem, para mim também. Tá? É isso que vocês estão fazendo com as crianças aí no judiciário, que vocês fazem os laudos psicossociais. Continuam fazendo isso, e aí serão de vocês que a sociedade vai cobrar os 3,8% das crianças que estão sendo abusadas dentro de casa e que vocês falam que é alienação parental. Continuando. Se a mãe tem sido uma contribuinte para o problema da pseudomaturidade da criança, seu papel em trazer essa dificuldade deve ser explorado e ela tem que ter uma visão sobre as maneiras pelas quais ela contribuiu. Se ela racionaliza tal uso da criança, alegando que é bom para ela assumir responsabilidades adultas ou que ela precisa de ajuda no cuidado das crianças mais novas, deve-se ajudá-la a diferenciar entre as necessidades normais e saudáveis da criança para tarefas tão maduras e seu grau patológico. Às vezes pode ser difícil encontrar aquele ponto em que o saudável se torna patológico, mas o terapeuta faz bem em tentar fazê-lo. Certamente quer que a criança sinta o sentimento de ego-aprimoramento, que vem de assumir responsabilidades, desde que sejam aspirações apropriadas à idade e enquanto a criança não estiver sobrecarregada. Quando os elementos de exploração estão operacionais, estamos lidando com uma situação patológica. A mãe também tem que ser ajudada a obter uma visão do fato que o incentivo à pseudomaturidade pode fazer parte de um programa maior de ter a criança de torção como esposa substituta do marido.
um papel no qual o aspecto sexual é apenas uma parte. Tá? Richard Gardner está falando que é possível sim as crianças serem o papel substitutivo do marido. E em sessões conjuntas, a criança tem que ser ajudada a expressar para sua mãe seus sentimentos e pensamentos mais íntimos sobre a suposição desse papel. A mãe tem que sentar e ouvir a criança falar: ah, mãe, eu acho que eu quero ser a senhora, eu quero dormir com o papai, quero fazer sexo. Talvez a própria mãe tenha problema em assumir papéis femininos adultos. Se a terapeuta for bem sucedida em ajudar uma mãe a se tornar mais confortável no papel de esposa, ela terá menos necessidade de pressionar seu filho a assumir esse papel. É importante que o leitor aprecie que o meu uso da palavra esposa não deve de forma alguma ser interpretado para implicar que estou envelhecido em uma situação inigualária. A relação marido e mulher pode ser igual. Incentivar uma relação em que o papel da esposa é superveniente é perpetuar mais um tipo de psicopatologia. Lidando com os problemas sexuais. Ainda falando a respeito das mães. Página 584. É provável que a mãe tenha problemas sexuais e esses devem ser delineados e identificados. Em muitos casos, ela mesma sexualmente molestada quando criança. Se ela se tornou sexualmente inibida e vê o sexo como nojento, a terapeuta deve ajudar a reduzir tais medos e culpa e chegar ao ponto de desfrutar do sexo ela mesma. Ela pode nunca ter alcançado um orgasmo, apesar dela ter sido molestada sexualmente, apesar do fato de que ela tinha muitos amantes e apesar do fato de que ela agora é casada. A terapeuta então faz bem em tentar ajudá-la a alcançar tal gratificação. Declarações verbais sobre os prazeres da resposta orgásticas não são suscetivelmente muito úteis. É preciso ter experiências de coragem e situações adequadas de relaxamento, o que lhe permitirá alcançar o objetivo da resposta orgástica. Quando eu ouço isso daqui, eu lembro do pessoal que agora faz constelação familiar. Não tem umas coisas assim que o pessoal está falando, que está fazendo por aí? Vocês vão ser levados agora para fazer relaxamento. O terapeuta vai fazer vocês terem uma resposta orgástica. Aqui, ó, tá tudo aqui. Richard Gardner. Eita, nós. Se ela nunca se masturbou, deve-se explorar suas razões e tentar convencê-la de que não há uma boa... Ai, meu Deus. É de doer. Vamos lá, de novo. A terapeuta então faz bem em tentar ajudá-la a alcançar tal gratificação. Declarações verbais sobre os prazeres da resposta orgástica não são suscetivelmente muito úteis. É preciso ter experiência de coragem e situações adequadas de relaxamento, o que lhe permitirá alcançar o objetivo da resposta orgástica. Se ela nunca se masturbou, deve-se explorar suas razões e tentar convencê-la de que não há uma boa razão para que nunca se deve se masturbar, em qualquer momento da vida. Vibradores podem ser extremamente úteis a esse respeito e deve-se tentar superar qualquer inibição ela possa ter em relação ao seu uso. Vocês entenderam? O pai fica com a criança e a mãe fica com o vibrador. É isso que o Richard Gardner está falando aqui. Tá? Há milhares e talvez milhões de mulheres cujas primeiras respostas orgásticas foram apreciadas com o vibrador. E isso permitiu que elas passassem a desfrutar de orgasmos de outras maneiras. Obviamente, estatísticas precisas e números nesse assunto seria extremamente difícil de obter. Ele fala e não tem, não tem dados científicos, o cara. 171. Sua própria culpa diminuída sobre a masturbação tornará mais fácil para ela incentivar a prática em sua filha, se isso for justificado. E seu aumento da sexualidade pode diminuir a necessidade de seu marido voltar para sua filha para a gratificação sexual. Mães que foram abusadas sexualmente quando crianças podem ter raiva residual em relação ao pai molestador ou outro molestador sexual. E isso pode estar interferindo em sua relação com o marido. Isso deve ser explorado em profundidade e ela deve ser ajudada a reduzir tal raiva residual. Às vezes, uma atitude ele é mais a ser lamentável do que desprezado em relação ao pai dela pode ser útil.
Talvez ela possa ser ajudada a apreciar que na história do mundo, seu comportamento provavelmente tem sido mais comum do que o comportamento contido daqueles que não abusam sexualmente de seus filhos. Não estou afirmando aqui que o terapeuta deve sancionar a sexualidade pai-filho, em vez de colocá-la em perspectiva adequada e ajudar a mãe a entender que não foi universalmente considerado o crime hediondo que é visto para estar na sociedade ocidental hoje. A mãe tem que ser ajudada a apreciar que suas experiências com seu pai e as experiências de seu filho com seu marido não justificam a generalização de que todos os homens são abusadores sexuais. Tal conclusão interferirá em sua relação com os homens em geral, especialmente se ela vê todos eles como pervertidos perigosos. A mãe tem que ser ajudada a apreciar que uma campanha contínua de vingança contra seu marido vai diminuir a probabilidade que seu filho vai conseguir algum tipo de reaproximação com ele. Mais uma vez, entrevistas conjuntas com o marido podem ser úteis para reduzir tal raiva. Além disso, devem ser feitas tentativas de reduzir qualquer coisa que o pai esteja fazendo que possa estar atribuindo a raiva da mãe em relação a ele. Comportamento provocativo que está alimentando a raiva da mãe. Essa raiva pode ser um fator que contribui para a sua falta de responsabilidade sexual. Se alguém está tenso e zangado com um homem, é menos provável que consiga gratificação sexual. Assim, este é um método menos direto, mas ainda assim importante, para ajudar a aliviar os problemas sexuais da mãe. Ok? Hoje fizemos mais uma leitura, 26 minutos e 31 segundos. Eu espero que vocês reflitem sobre o que a gente leu e a gente pensa que Brasil que a gente quer ter e que justiça que a gente quer ter. Principalmente os peritos judiciais que estão dando laudos atestando alienação parental. Tá aí. Vocês estão incentivando as crianças desde pequena a serem abusadas e continuarem os abusos através de se masturbarem. Ok? Parabéns, Justiça Brasileira. Continue assim.